pessoal. Deixa eu aumentar aqui o volume. Boa tarde a todos. Vou começar a nossa live com a Marina. Convido os amigos de vocês aí nesse aviãozinho aqui embaixo. Aperte e encaminhe para que a gente possa ter bastante gente assistindo, acompanhando, aprendendo com essa grande personalidade. Alguém já viu a Marina entrando aí, gente? Eduardo Nunes. Cadê o Gui? Se alguém já viu a Marina aí. Eu ainda não a vi. Celina. Um abraço para os amigos de São Luís do Maranhão. Esse ano, assim que passar isso, a gente volta aí armar em São Luís. Acho que é a Marina me ligando aqui, gente. Marina ligou aqui que não estava me achando. Acho que eu tenho um outro que eu não sei mais a senha. Acho que ela estava nele. Vocês estão ouvindo bem aí? Mariana Cacetari, importante amazona brasileira. Como é que estão as coisas aí no sul, Mariana? Galera, vamos apertar aqui nesse aviãozinho que tem aqui, tipo uma asa delta. E a gente marca nossos amigos, que aí a gente pode fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Marina entrou aqui. Vou já chamá-la. Marina Azevedo. Tá chamando aqui. Boa tarde, Deu? Marina. Oi, Agora deu. Alberto, tudo bem? Tudo Tudo bom bom? com você? Tudo bem, Tudo. tudo ótimo. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, aceitar nosso convite. A gente tem tentado trazer o máximo possível de nomes no nosso empirro. Pessoas que a gente sabe que tem algo a contribuir, uma história bonita no esporte. Então, para a gente é uma satisfação ter você aqui, passando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre o esporte hípico, sobre a armação em especial. Então, mais uma vez, obrigado. Alberto, eu que te agradeço. Muito legal estar aqui com vocês e poder colaborar nesse momento aí que está todo mundo querendo saber um pouquinho do outro, né? É verdade. E torcendo para que isso passe logo, né? Com certeza. Só que isso vai passar e nós vamos continuar com as lives, viu, gente? Tem um formato diferente aí, a gente vai estar pensando em uma coisa bem legal para que a gente não Eu pare. acredito que o mundo depois do coronavírus ele vai mudar muito. A Vai. gente Espero vai, que vai para melhor, né? A a gente está gente vai nessa torcida. vamos pensar de formas diferentes, vamos viver Sim. de formas diferentes, né? O mundo vai Valorizar se mais o modificar um contato com o pouco. outro, né? Valorizar mais o contato, a convivência, né? Com certeza. A gente viu nessas outras lives dos outros amigos que estão fazendo, do João, do Yuri, do Pedro, cavaleiro se mostrando o seu lado humano, sabe? Até pessoas comentavam assim, caramba, não sabia que tu era assim, não sabia que o fulano era tão sensível, que o fulano era tão sentimental. As pessoas ficavam olhando o cavaleiro lá na pista longe, pulando o grande prêmio, ficavam achando que é um ser diferente, um ser intocável, e não são, né? Com certeza. E tem um outro lado. Nesse mundo que a gente vive, a gente acaba desfrutando muito pouco a família, né? A gente vai de concurso atrás de concurso, viagem atrás de viagem. Então, a gente acaba não tendo um final de semana em casa, um momento em casa para curtir e até se mostrar como pessoa. A gente acaba se mostrando apenas como profissional, né? Então, eu acho que está sendo um momento importante para as pessoas se conhecerem mesmo. Marina, para a gente começar, conta um pouquinho como é que o IPIO chegou na tua vida, e aí, no meio dessa história, conta como é que foi essa transição para a função de desenhadora de percurso. Então, eu vivi a vida toda em fazenda, né? Meu pai era fazendeiro, e eu não sei se você sabe, o meu tio, que é o meu padrinho, é o avô do Pepe, no Ah, Laerte. legal.
Então, o meu padrinho, que é o avô dele, foi quem me incentivou. Ele montava na Hípica Paulista e sempre que a gente ia no final de semana para a fazenda, ele fazia a gente montar os cavalos, aí colocava tronquinho para a gente saltar na casa do meu bisavô. Então, assim, era muito gostoso. Então, foi a partir dali que eu tomei o gosto pelo hipismo. E antes de mim, a minha irmã Priscila, que é a Priscila Azevedo, que é veterinária, ela que começou a montar na hípica. Então, a Priscila é mais velha, lógico, né? Vocês têm que saber, ela é mais velha que eu, lógico. E ela gostava muito, a Priscila sempre na fazenda foi que mexia com gado, com cavalo, com a lida, né? Ela sempre foi essa pessoa que estava destinada mesmo a ser veterinária. E quando ela começou a montar na hípica, logo depois de um ano eu comecei também. Porque eu morava em Itatiba e a gente montava em Campinas. Então, na época, a gente tinha que pegar o ônibus. Aquela estrada era bem perigosa. Então, a gente estudava em Campinas, no Notre Dame. Ia para a Hípica depois do colégio, passava o dia na Hípica e voltava para Itatiba. Nessa época, eu devia ter uns 10 anos. Eu comecei a montar tarde. Aí, depois, meus pais mudaram para Campinas. Aí, eu morava atrás da Hípica. E era muito bom. Aí nós tivemos um grupo muito bom ali na hípica. Então eu comecei montando mesmo. Aí lá tu começou como no tradicional, na escola mesmo? Isso. Eu comecei na escolinha com o Tite, que até hoje está lá na hípica, foi um grande maestro nosso, Miranda também, que já falecido. São pessoas assim ícones na hípica de Campinas. Acho que todos, até o Guilherme na live dele comentou do Tite e do Miranda, né? Que são pessoas espetaculares. E dali eu comecei a saltar as provas de mirim na época, que já era 1,20 m. Então, a época que eu competia era a época da Luciana Diniz, da Anelisa Aguiar, eu era da mesma do Fábio Leivas, do Ronaldinho Bittencourt, que hoje é presidente da federação. Então, eu montei ali. E dali era muito bom, porque o nosso convívio ali em Campinas também era muito com o Celso Ariane, que hoje está aí, o Guilherme, que hoje o Celso é cavaleiro, o Guilherme é armador, a Elaine Zander, que é juíza, o Marcos Ribeiro, que é um grande cavaleiro. Então, assim, a Hípica de Campinas, ela foi teve grandes... a Lúcia Afonso Ferreira, a Isabela Afonso Ferreira, o Pazinato, Duto, Márcia Cury, Stella Nani. Então, assim, foram pessoas que até hoje no hipismo são pessoas que são conhecidas por alguma coisa, por algum momento, ou por uma função, né? Então, eu acho que a Hípica de Campinas ela foi uma grande formadora de pessoas hípicas. Depois, quando eu tinha 14 anos, Priscila entrou na faculdade em Belo Horizonte, e o Vitor Teixeira me convidou para montar lá no Manege no Cepel, que era uma hípica privada, né, da Andréia, uma esposa dele. E aí eu mudei e fui morar com a minha irmã Priscila em Belo Horizonte. Depois minha família toda acabou se mudando. Naquela época não era comum as filhas morarem sem os pais, né? Então toda a minha família acabou se mudando por conta do hipismo. Depois eu fui morar na Europa, vivi na Europa 2 anos, montei com o Neco, montei ali por 2 anos. Mas eu nunca pensei em ser profissional do hipismo. Eu montava porque eu gostava, era uma coisa que fazia parte da minha vida, eu era muito competitiva, eu adorava aquilo. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia não era seguir na carreira profissional, eu queria continuar montando, mas eu não queria seguir para a carreira profissional. Eu entrei e comecei a trabalhar no Banco Bradesco, na época, e logo depois me ofereceram um trabalho lá na Hípica de Campinas. Eu fiquei super tentada, naquela época eu tinha 19 para 20 anos. O salário para dar 3 vezes por semana era 3 vezes o salário do Banco do Bradesco, né? E aí a gente acaba optando pelo amor ao que a gente gosta. E eu acabei indo dar aula na Hípica. Depois disso, tempo vai, tempo vem, casei, tive filho, Gustavo hoje tem 25 anos. Quando eu tive o Gustavo, eu como mulher, vou falar bem a verdade, eu fiquei com medo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo.
eu montava muito cavalo novo. Então, assim, eu não tinha, eu comecei a não ter tanta raça, vamos assim dizer. Era uma coisa que eu já pensava pensando, saltava pensando já nos riscos, no que podia acontecer. Aí eu comecei a parar um pouco de saltar as provas grandes, na época eu saltava grande prêmio, as provas mais altas. Aí o Gui, que montava na época, que sempre foi meu companheiro de colégio, de hipismo, que já começava a armar, comecei com ele, ele desenhava as pistas e falava, Mari, coloca aí para mim, que ele estava trabalhando em São Paulo, então eu colocava os percursos dele na época de Campinas, e ele trabalhava, na época tinham poucos armadores, na época do Gilberto, do Hélio, né? Mas eram poucos armadores. E aí eu comecei. E aí quando eu comecei a deixar de saltar, eu senti que eu precisava continuar entendendo como o hipismo se movia, como que as coisas evoluíam, né? Eu sempre tive ali no meio dos cavaleiros tops, como é que eu podia ficar só como uma professora de alunos saltando mirim, júnior e young riders. E aí eu comecei a acompanhar os armadores que vinham para o Brasil. E na época vinham muitos desenhadores importantes, como Leopoldo Palacios, Olaf Peterson, Frank Rothenberg, Arno Gego, Linda Allen. Então, eu tive a oportunidade, a graça e assim de trabalhar com essas pessoas que despertaram assim muito amor pelo que faziam e cada vez mais o desejo de eu aprender e entender o meio da armação. Mas, como eu digo, nunca foi pensando em armar, e sim muito mais para eu transpor aquilo para o conhecimento dos meus alunos. E acabou virando uma profissão, Roberto. Como acabou virando, eu não sei dizer. Aliás, eu sei, quem me deu a primeira oportunidade de armar foi a mãe do Mário Appel, querida Appel, que foi que me deu a primeira chance de armar um ranking na Santo Amaro. Então, assim, tenho muito carinho por ela, uma pessoa que deu muito apoio para mim também na época. Tu falou agora há pouco que tu foi quase que para aprimorar o conhecimento como instrutora, né? Vamos dizer assim. Usou dessa forma. Exatamente. Tu sente que os instrutores, hoje no Brasil em geral, e por onde tu acompanha, estão um pouco fora das regras, estão mais preocupados em saber da aula, uma noção melhor de percurso? Como é que tu sente isso da tua época para hoje? Então, Alberto, eu vou falar bem a verdade. Eu estou bastante afastada do hipismo brasileiro. Eu não tenho acompanhado muito, até por opção de vida mesmo, porque eu tenho 2 trabalhos, então tive que optar em trabalhar menos. E, infelizmente, na nossa carreira de desenhador, o mundo americano, ele é uma carreira muito boa, que você te proporciona trabalhar menos. Eu não sei se os instrutores estão menos preparados ou se despertam menos gosto. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto sempre de aprender, por isso também que o meu outro trabalho é ligado à educação. Eu acho que todos os dias nós temos que se reinventar. Todos os dias nós temos que aprender. E pode ser qualquer pessoa. Eu acho que a gente aprende todos os dias com qualquer cavaleiro. Ele pode dar aula na escolinha, a gente tem muito a aprender com cavaleiros de escolinha. Ele pode ser um cavaleiro olímpico, a gente tem muito a aprender com um cavaleiro olímpico. Ele pode ser um cavaleiro de cavalos novos, a gente tem muito a aprender. Então, acho que esse relacionamento, essa conversa, sentar numa mesa e discutir realmente essa troca de aprendizado, né, ela é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre trouxe as pessoas para mim. Mesmo quando eu dava aula, eu sempre proporcionava aos meus alunos uma troca de conhecimento com outros profissionais. Eu nunca me achei, até hoje, eu nunca... Não acho que eu sou melhor do que ninguém. Eu acho que todos sabem, cada um da sua forma. Tanto o armador quanto o cavaleiro. Acho que a gente tem o momento certo, o lugar certo, as oportunidades que aparecem. Mas dia a dia a gente está aprendendo. Somos todos, assim, iguais, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam sempre
querer se reinventar, aprender, inovar e saber que existem coisas novas no meio, né? O cavalo evoluiu, o cavaleiro evoluiu, o aluno não é o mesmo de antigamente, é um aluno mais rápido, que exige resultado mais imediato. Os alunos hoje precisam de uma conversa um pouco no socioemocional, então a gente tem que trabalhar não com aquela forma que a gente trabalhava antigamente, super rígida, super dura, né? Hoje a gente tem que aprender a lidar, falar baixo, escutar, entender o que ele sentiu para depois você colocar o seu ponto de vista. Então, eu acho que a gente precisa dia a dia descobrir alguma coisa nesse sentido. O Jorginho, né, o filho do Coronel Dornelles, aqui, que é lá de João Pessoa, está em Fortaleza, fez um comentário aqui, que a melhor pista que tu armou foi o concurso Coronel Rabelo, né? Com direito a voo de helicóptero, lá em Brasília. Com direito a quê? A voo de Volta de helicóptero. helicóptero, foi verdade. Ele Foi comentou muito aqui. legal. É verdade mesmo. Foi a oportunidade, a primeira vez que eu andei de helicóptero foi nesse concurso que o Coronel Dornelles me conseguiu e a gente foi fazer uma volta em Brasília no helicóptero. Foi muito legal. Inclusive, ele vai estar com a gente aqui, o Coronel Dornelles, para a gente falar sobre a carreira de pirro militar e especialmente da ecoterapia, que é algo que ele vem conduzindo com muita maestria, né? Eu acho assim que o pessoal do Nordeste foi um pessoal que deu muito valor também na minha carreira. Eu tenho que dizer que durante muito tempo eu comecei também, assim, os meus concursos mais importantes na época aconteceram na Bahia, Recife, Maceió, foram Salvador. Eu vou dizer que eu tenho assim lembranças maravilhosas. Eu sempre fui muito bem apoiada pelas pessoas, muito bem recebida, muito bem respeitada. Então eu só tenho a agradecer essas pessoas em Brasília, né, que sempre me deram muitas oportunidades também. Nessa época eu saltava ainda no circuito Norte e Nordeste, já te falei isso, e a gente tinha medo. Quando estiver no programa que a Marina Azevedo ia armar, a gente sabia que ia estar, o grau ia estar exigente. Mas que Eu acho que bom, isso é lenda, hein, não é Alberto? lenda não, eu competia nessa... Tem uma outra lenda que eu vou contar no final, que não é, eu descobri que é lenda, que eu já te falei, inclusive, né, que me colocavam medo se eu fosse trabalhar um dia com a Marina. Eu te falei que descobri que não tem esse temor todo, mas esse não era lenda não, a gente ficava preocupado mesmo. A gente gostava quando era o Pedro, mas quando era a Marina, assim, já ficava meio preocupado. O Mas Rorco nunca, e pediu. depois ficava feliz, então. Ou Ficava, né? continuava Porque, até, preocupado. até porque a gente saía, tinha evoluído, né? O bom do percurso bem feito é quando a gente sai e fala, superei, passei um furo a mais, né? Melhorei, então estou vindo. Acho que o percurso tem essa função, né? É a nossa prova, de fato, o nome é esse, né? É ver se o que eu estudei em casa, o que eu treinei em casa, tá legal. Então, se eu vou para um percurso, vamos dizer assim, muito fácil, parece que o que eu estudei, o que eu treinei, o desempenho, o empenho que teve em casa com o instrutor, aí vai para um percurso muito ali, de qualquer jeito. Não testa, de fato, que a gente está a fim de ser testado. O bom cavaleiro quer ser testado. Eu penso dessa forma, né? Eu acho que você colocou uma coisa importante. O papel nosso do desenhador, ele tem que ser de acordo com a prova que você está armando. Então, se você está armando uma prova de 1,20 m, ela deve ser uma prova de 1,20 m. Ela não deve ser uma prova de 1,10 m. A chamada é 1,20 m, então ela é 1,20 m. Aí você vai ver, você está armando 1,20 m para profissional ou você está armando 1,20 m para amador. A altura mantém 1,20 m. O que você vai mudar? A dificuldade das linhas, você vai Traçado. mudar a dificuldade do traçado, a aproximação, as curvas, as voltas para trás. Então, eu nunca gostei de armar uma prova 1,20 m, acho que talvez vem disso, a 1,10 m. Então, se a prova era 1,20 m, é 1,20 m. É lógico que você não vai começar o número 1, 1,20 m. Mas você tem que ter pelo menos 60%, 70% dos saltos a 1,20 m. Uma entrada de composto mais baixo, número 1 mais baixo, de repente a entrada de uma linha muito mais complicada, ou contra o paddock, você vai trabalhar num 1,15 m, uma coisa assim. Mas eu acho que o armador, ele não deve fazer, que muitas perguntam, qual que é
truque que você vai fazer? Qual é a pegadinha de hoje? Eu não acredito que o armador tenha isso na cabeça. Eu acho que nós temos, assim, como você falou, em preparar esse cavaleiro para que ele saia dali um pouco melhor. E que se ele treinou bem, ele faça 0. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, quantos zeros você quer hoje? E assim, se as pessoas treinaram muito bem, por que eu só vou querer 2 zeros? Se eles estão todos inscritos naquela prova e estão saltando muito bem, que sejam bem-vindos os zeros, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer, que todo mundo salte bem, porque isso valoriza o proprietário do cavalo, isso estimula o cavaleiro, isso estimula o espectador, né? Então, assim, nessas provas de base, até 1,20 m, 1,30 m, eu acho que a gente tem que se preocupar cada vez mais em prepará-los para uma melhora. Aproveitar que tu falou essa questão do número de zeros, há sempre essa história, né? Esse ano, meu Deus, eu tava com ele, esqueci o nome, o francês que veio armar o indoor, vou já lembrar o nome dele. As Foi primeiras Cotia, provas, né? o Coutier, isso. As primeiras provas da semana tiveram um índice, se for colocar em percentual, muito baixo de zero. E sempre levanta aquela história, o percentual é tanto. Para ti, tu já falou agora há pouco sobre isso, mas de forma mais profunda. Existe isso? Tu acha que tem que ser mensurado um percentual ideal de zeros? Claro que para categoria vai alterar. Aí, onde tu já armou, em outros países tu já armou, há essa preocupação como tem aqui no Brasil, ou tu acha que isso não tem que ser Eu acho considerado? que no Brasil existe uma preocupação muito grande em ter pouco zero. O que eu sinto sempre aqui é que as pessoas se preocupam muito em ter menos zeros do que o normal. Mas normalmente, por exemplo, vamos falar de uma categoria agora de grande prêmio. Vamos falar, nem grande prêmio, vamos colocar uma categoria de 1,40 m, 1,45 m. Se todo mundo está bem inscrito naquela categoria, a tendência é você ter 30% de zero. Por quê? Porque todo mundo comete um erro, o cavalo, às vezes, aquele dia não está tão bem, nem todos os cavalos são perfeitos. Então, a tendência é você ter ali 30%, 35% de zeros. E aí, se você faz um percurso um pouquinho mais delicado, você acaba tendo 20%, 25%, se você coloca exatamente na altura e na largura. Isso é um pouco que os estudos mostram. Mas como você pode garantir que naquele dia todo mundo montou bem? Todo mundo dormiu cedo, ninguém bebeu, os cavalos estavam em boas cocheiras, comeram bem, os tratadores colocaram água limpa o tempo todo. Na distensão, o piso estava maravilhoso, o trator passava toda hora na pista. A tendência de número de zeros é maior. É diferente de, por exemplo, você pegar um dia de chuva, a distensão ruim, você pega você colocar o grande prêmio no dia Travou. seguinte. Travou? Deu uma Tá travadinha. escutando? Estava escutando. Você pega, por exemplo, um concurso que no dia anterior tem um casamento, uma festa, um leilão. A tendência no dia seguinte de você ter um número menor de zeros e uma quantidade de faltas enormes até fora do padrão é muito grande, né? Porque isso faz parte da natureza humana. Então, o armador ele está sujeito a todos esses procedimentos. Piso, sol, material. Então, você pega uma pista que, de repente, todas as varas te pesam aí 16 quilos com gancho fechado, como é que você vai conseguir 20% de zero? É muito difícil. Então, eu, particularmente, eu nunca dou palpite antes, porque eu não sei dizer. Você já trabalhou comigo, você sabe que eu já comentei isso com você várias vezes. O Rocco pediu aqui, eu estou tentando voltar para ler a pergunta dele, para te comentar sobre o tempo que tu saltava a prova grande, GP e os cavalos que tu saltava. Eu vou falar que eu tinha 2 éguas, um cavalo e uma égua maravilhosa. Eu tinha a Gran Abadan, que foi uma égua fenomenal, filha de Grandioso, até que o Neco, quando veio para o Brasil, saltou essa égua minha em prova grande. Depois ele comprou uma irmã dela, Gran Barbarella, mas ela era muito nova, teve até problema de coluna. E depois eu tive o Mr. Hibbs e o Sideral, que foram 2 cavalos que também saltaram muito grandes. Mas não se compara
ao nível de cavalo que a gente tem hoje. Eu vou dizer que os cavalos, aqueles cavalos hoje, a gente poderia saltar e ganhar uma prova de 1,35 m, 40. Eu acho que a gente... A Grand Abadan não, a Grand Abadan era excepcional. Eu acho que mesmo hoje ela seria uma égua de grande prêmio. Ela era fora do padrão. O Sideral era um cavalo que tinha uma boca dura, que eu me lembro num pão de açúcar, saltando lá na prova indoor, 1,40 m, o cavalo engatou o freio de mão ali do lado direito e saltou para o lado de fora da pista, não teve jeito, foi embora com o cavalo para fora. E o Mr. Hibson, um cavalo que foi da Roberta, que eu comprei ele estava um pouco acuado na época, um cavalo argentino, mas que me deu grandes alegrias, e depois eu vendi para o Caio. O Caio também foi feliz, por irmão do Caio, na verdade, foi o Caio. Então, assim, é outro nível de cavalo, é outro tipo de batida, é outro trabalho de boca. Eu me lembro quando eu saltava mirim, que era aquela... Eu saltava um cavalinho que chamava flag, que era um cavalinho rápido, quentinho, assim, que a hora que você via aquela madeira, ele ficava lá embaixo, aqueles muros enormes. Então, assim, é outro esporte. A gente, como eu dizia, a punta e a munta, né? Que a gente fazia na nossa época. Bora, a punta e a munta que você vai do outro lado. Hoje não. Hoje você tem outras técnicas, você tem que ter a sutileza, você tem que ter muito o equilíbrio do cavalo, um piso diferenciado. Então, é muito diferente o esporte que eu vivi por esporte de hoje. Tanto que até hoje eu gosto muito de conversar com os cavaleiros, porque eu vejo assim, que mudou muito até o treinamento que eles fazem hoje, do treinamento que eu fazia com meus cavalos e com meus alunos. Então é importante essa troca entre cavaleiro e armador para entender um pouco também como eles se preparam para uma prova que você vai armar. Eu gosto muito dessa troca, eu acho bem legal. Você citou agora há pouco o Coronel Gilberto, né? O Gui citou, a dona Lúcia também citou ele. E que a gente sabe que foram pessoas que deixaram um marco na armação no Brasil. Eu acredito que houve um pós eles. Pós-Gilberto, pós-Hélio. Pós-Hélio não, porque o Hélio está nativa, né? Mas eu digo pós quando ele, de fato, começou. Como é que eu tenho uma teoria própria, que ainda bem que alguns armadores concordam comigo, que eu vejo que eu não estou tão errado, que o hipismo brasileiro evoluiu quando os armadores brasileiros retornaram e também estavam passando por um momento de evolução. Então, quando os armadores brasileiros vieram, estavam armando no Brasil bem, por coincidência, não por coincidência, nossos cavaleiros também melhoraram, os resultados lá fora melhoraram. Como tu vê esse papel do armador, do desenhador de percurso, na evolução do esporte em geral, e em especial no Brasil nos últimos anos, desde que tu está trabalhando como desenhador? Quando eu comecei a armar, quando eu saltava, eu me lembro saltando prova do Elinho, até lembro o primeiro concurso de Orlândia que eu saltei, onde hoje é a praça de alimentação, que o Elinho armou, eu fiquei em segundo lugar na prova forte. Então, assim, o Elinho é uma sutileza de armação, é uma delícia armar os percursos dele. Então, mas logo depois que eu comecei a armar, o Elinho foi embora do Brasil e eu acompanhei muito o Gilberto. E o Gilberto tinha essa tendência de ser muito firme, né? Então, ele era daquela pessoa que era prova 1,40 m, 1,40 m, se é 1,50 m, 1,50 m. E ele ajudou muito a equipe, ele chegou aí com o pessoal para a Europa, para preparar os cavaleiros para as Olimpíadas. Eu acho que o Gilberto fez um trabalho excepcional no Brasil. Eu tenho muito a agradecer a época que eu aprendi com ele. Graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em várias provas. Então, assim, realmente é um mestre. Eu acho que todos que tiveram essa oportunidade, o Guilherme, o Anderson, a Érica, a Lúcia, né? A Lúcia, além de tudo, para mim é uma mestre como... Outro dia eu estava vendo a pista dela, porque você conversou com ela e depois você deixou a pista, assim... Não tem nem o que dizer, uma amazona saltando aquela Olimpíada, com aquela classe, com aquela... A elegância só dela, né? Conhecimentos, né? Que não tem... Gostaria de ter tido a oportunidade que ela teve desse aprendizado. Então, assim, tanto o Gilberto, Hélio, Guilherme, foram marcos importantíssimos na geração do Brasil. E eu acho que o armador que não está preocupado em ter resultado, em ter o seu retorno, e sim em fazer o cavalo melhorar, em fazer
que merece esse crédito. E a gente tem que tomar cuidado e não... O armador tem que ter muito claro em não ser influenciado nem pelo comitê organizador e nem pelos cavaleiros. A gente escuta. Eu escuto muito. O cavaleiro falou, e eu gosto de escutar o cavaleiro antes de começar a prova, porque a opinião dele está ali. Eu vou assimilar aquilo para uma próxima prova, melhor ou pior. Eu detesto conversar com o cavaleiro depois da prova. Porque pode ser que aquela prova não fosse para aquele cavalo, naquele dia ele não estivesse bem. Então, aquele cavalo que foi muito bom, ele vai te adorar, e aquele que foi muito mal, ele vai te detestar. Mas tem que existir um respeito também dos cavaleiros com os armadores, da mesma forma que cada cavaleiro tem o seu estilo, um estilo forte, um estilo delicado, uma mão pesada, uma mão leve, um assento para trás, um assento para frente. Então, existem vários estilos de salto, como existem vários estilos de armação. Então, eu não acho que existe um armador melhor ou pior. Eu acho que cada cavaleiro se adequa melhor a um armador ou outro armador. E eu sempre defendi aos clubes nunca fecharem um ano com um único armador. Eu continuo defendendo que deve existir uma diversificação, porque você tem que dar chance para todo tipo de cavaleiro e para todo tipo de armador, né? Você não pode dizer que o Conrad é melhor que o Arnoguego, e nem que o Guilherme é melhor do que o Frank, ou que o Frank é melhor que o Guilherme, ou que o Santiago é melhor. Cada um tem a sua marca assinada, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu prazer, cada um pensa daquela forma, como ele agradaria. Eu não vejo um armador hoje que pense contra o cavaleiro. De todo o grupo que eu tenho, e que a gente tem grupos de armadores, a preocupação de todo mundo é como a gente ser melhor a cada dia. Então a gente pode errar, como o cavaleiro erra. Entendeu? Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser crucificado, como foi o Anthony na Copa do Mundo. A gente acaba com um cavaleiro, com um armador em um concurso e esquece tudo que ele foi bom em outro concurso, né? Então a gente tem que saber lidar com essas críticas. Tem que ser muito sutil. Marina, antes de a gente continuar nessa parte mais técnica do assunto, eu passei batido num assunto que eu queria que tu contasse pra gente. Você agora é armadora nível 4, né? Antigamente era 4 estrelas, houve uma mudança de nomenclatura, para não confundir com os concursos, acredito que foi isso. E se eu não me engano, se tiver 10 na América do Sul é muito, né? E no mundo eu acho que não tem mais de 3 ou 4 dezenas. Conta pra gente como foi isso. E eu sei que também quer ter um concurso grande que tu ia armar esse ano. Se eu não me engano, não é isso? São 32 armadores level 4. Eu vou falar que hoje é muito difícil. Depois da Olimpíada do Brasil, ficou muito difícil você ser level 4. Você tem que, em 2 anos, armar 13 concursos, 4 e 5 estrelas, mais Copa das Nações, mais 3 estrelas, Copa do Mundo. Eu vou falar que é dificílimo. Para nós da América do Norte, da América do Sul, eu vou falar que é praticamente impossível. Eu tive muita sorte de ter sido convidada para alguns concursos nos Estados Unidos que me deram a chance, mas se eu não conseguisse esse ano, eu não ia tentar mais, porque é muito desgastante. Antes da Olimpíada do Brasil, você poderia fazer isso como assistente. Então, grandes armadores level 4, hoje eles conseguiram só pela assistência. Hoje não, hoje você tem que armar. Esse ano, então assim, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafios. E os meus desafios são muito mais no sentido desafio meu mesmo, e não em relação a eventos, em desejos de Olimpíada, de Pan-Americano, mas sim em desejo de saber que eu sou capaz ou igual a outra pessoa que faz a mesma coisa do que eu. Então, eu me tornar level 4, para mim, foi muito importante, porque o que eu sempre digo para os meus colegas, eu tenho muita vontade de trabalhar como delegada técnica. É uma profissão, é um lado da armação que eu gosto muito. É o lado de ajudar, é o lado de organizar, é o lado de estar tanto do lado do cavaleiro, quanto do lado do armador, do lado do organizador. Então, isso para mim me dá um prazer enorme. Eu adoro essa parte.
Não que eu não goste de armar, eu amo armar. Mas para os meus colegas que estão me assistindo aqui, sabem, eu sou muito nervosa. Mesmo numa prova de grande prêmio pequeno, eu fico extremamente tensa, no sentido de que eu quero que tudo dê certo. Não em números de zero, mas eu quero que as pessoas fiquem satisfeitas, que termine aquilo sem nenhum acidente. Então, assim, isso me dá muito nervoso. Eu me lembro que a primeira prova que eu armei, que dava $1 milhão, eu fiquei sentada numa escada do júri, contando o número assim, até terminar, dobrando cavaleiro por cavaleiro, sabe? Então aquilo me dá uma angústia muito grande. Mas eu tenho, para mim, desafios que eu quero vencer. E um deles foi conseguir chegar lá. E você sabe que eu fui uma das... E eu acredito que hoje eu fui muito exemplo para muitas mulheres que começaram a armar. Então, isso para mim é muito gratificante, eu ter feito uma abertura para outras pessoas. E eu sempre estou à disposição de todo mundo que queira fazer isso. Eu adoro ensinar, eu tenho prazer, faz parte da minha profissão, eu amo trocar ideias, explicar minhas experiências. Então, eu chegar no Level 4, para mim, foi muito mais uma satisfação individual do que almejar alguma coisa no sentido de, não, sou Level 4 porque eu quero armar um determinado concurso. E aí, quando você coloca de um concurso importante, eu tinha ficado muito honrada esse ano que eu ia armar Spruce Meadows. O ano passado, quando eu recebi o convite de Spruce Meadows, me dando as 4 semanas para eu escolher e me perguntando, não sei se você conhece o nosso concurso, eu me senti assim, falou, o quê? Eu recebendo isso? São situações que te deixam assim, meu sonho sempre foi para ir para os Meadows como assistente. Eu jamais podia imaginar que a primeira vez que eu tivesse o convite para Spruce Meadows seria para armar a pista principal, né? Então isso para mim foi uma grande honra, principalmente porque foi a convite de Cavaleiros. O meu nome veio de Cavaleiros. Spruce Meadows fez uma enquete o ano retrasado com todos os cavaleiros que saltavam lá e pediram os nomes de alguns armadores que eles gostavam. E o meu nome veio na lista, e isso veio no meu convite. Então, isso para mim foi assim muito gratificante. Ao mesmo tempo, eu vou dizer que eu estaria extremamente nervosa. Apesar de que eu tenho certeza, o Leopoldo estando lá, eu teria toda a tranquilidade do mundo, porque o Leopoldo é uma dessas pessoas que é capaz de ajudar qualquer pessoa. Ele jamais vai estar numa pista e falar de um percurso seu ou dar um palpite que seja para te prejudicar. Ele vai te falar porque ele tem certeza daquilo. É uma das poucas pessoas que eu conheço no mundo dos desenhadores que sabe exatamente o que vai acontecer. O conhecimento dele assim é tanto que ele passa tanta tranquilidade e tanta sabedoria que eu gostaria de tê-lo sempre ao meu lado quando eu tivesse um concurso importante. Então, eu teria essa tranquilidade dessa equipe que está lá com ele, né? Então, foi muito legal. Eu tive bons convites esse ano que me deixaram bem felizes. E agora é esperar para regularizar a situação e o mundo voltar a ser mundo, né? Para Sim, ver o que vai ser feito. oportunidades não vão Né? faltar. Né? O seu Paulo aqui, Paulo Franco, perguntou se tu já precisou mudar um traçado, alterar a altura, largura, por conta de chuva forte ou de alguma outra situação. Sim, eu Relatar algum já tive específico. várias situações em qual eu já tinha armado um percurso. Teve um concurso muito interessante na Hípica Santo Amaro, uma vez, que choveu tanto, mas chovia tanto, que eu tive que trocar todos os obstáculos de um lugar para o outro, porque era na pista de grama. Então, eu tive que... coloquei todos os obstáculos para a direita, para que o traçado permanecesse o mesmo e que a gente mantivesse o piso em igualdade de condições para todos. Uma outra vez também, eu armando em Upperville, na Virgínia, chovia demais, mas começou a prova, os cavaleiros reconheceram, não estava chovendo, não estava ameaçando chuva, a hora que ia entrar o primeiro cavaleiro na pista, mas caiu o mundo.
caiu o mundo. E aquela pista foi a primeira pista de grama que teve um concurso nos Estados Unidos. Ela tinha uma rampa, assim, ela tinha um aclive muito grande. Então, antes do primeiro cavaleiro entrar, eu abaixei, tirei toda a largura da pista. E foi o último evento que teve naquela pista. Depois daquele concurso, nunca mais teve prova naquela pista. Eles mudaram para a pista de areia. Inclusive, eu tive 2-0 só naquela prova. Foi dificílima, porque o piso estava muito ruim. Os cavaleiros aí faziam uma falta, já desistia, porque estava escorregando demais. Então, a gente passa por muitos apuros que aí você tendo uma comissão do seu lado, um bom presidente de júri que te ajude e vamos fazer que é melhor para os cavaleiros, isso vale muito a pena. Então, eu sempre também fui muito feliz em trabalhar com bons jurados que sempre me apoiaram e muitas vezes trouxeram a preocupação de antemão, né, de como que a gente faria isso. Então, isso foi muito bom. E também eu acompanhei muito o Guilherme, a Linda Allen. O Gui também sempre se preocupou demais com os cavaleiros. E ele sempre falou, Mari, toma cuidado, a gente tem que sempre pensar em proteger os cavalos. Então, eu acho que isso sempre foi para mim uma espinha dorsal que eu tive que seguir. Você citou no começo aqui alguns cavaleiros contemporâneos. Aí, não sei se está conseguindo ler aí. O Fábio apareceu aqui, mandou um abraço para eu ti. preciso usar óculos, hein? O Fábio mandou um abraço, falou que foi companheira de júnior dele e que é fera na armação, o Fábio Leiva. Tu tinha inclusive citado Fábio, já, eu né? não perdoo o Fábio, não. Eu no campeonato de júnior, no CEPEL, ganhando o campeonato. O Fábio veio, ganhou aquele campeonato, o Ronaldinho ficou em segundo, e eu fiquei em terceiro. No último obstáculo da minha prova, eu dei uma Georgette, gente, que vocês não fazem ideia. Mas aquela Georgette fenomenal, e eu fiz a minha falta, eu caí de primeiro para terceiro. Então, Fábio Leivas, querido, obrigada por estar aqui, muito legal, um super cavaleiro, super companheiro, como na época de júnior, fomos assim, foi muito boa época, nossa, muito legal. Marina, tem um assunto que nas lives está sendo muito recorrente, que é a famosa boleteira, a alteração no regulamento. Como é que tu vê isso? Tu acha que pode deixar o percurso, seja preciso, talvez, começar a dar uma suave, tornar mais suave um pouquinho, para daqui a um tempo voltar? Acho que não tem nada a ver. E como é que tu acha que vai acontecer isso nos bastidores? Os cavaleiros vão pegar um pouquinho mais para na prova não precisar da boleteira, ou vai servir como processo de consciência de cada um? Então, Alberto, o que eu vejo muito assim eu acho que tem que existir um equilíbrio entre, primeiro, nós trabalhamos com animais. O animal é a nossa fonte do nosso trabalho, tanto nosso como armador, como do cavaleiro como profissional e da criança como carreira, né? Então, se o armador ele faz uma coisa muito leve, muito alta e muito forte, isso proporciona aos técnicos e cavaleiros terem que se preparar cada vez mais de uma forma delicada demais e até, vamos assim dizer, que possa agredir o cavalo em algum momento. Então, com a queda da boleteira, eu acho que os armadores vão trocar muitas experiências, como a gente troca isso, e haver um equilíbrio. Vamos ter que dosar um pouquinho, porque o que acabou acontecendo? A gente começou a usar ganchos mais leves com o passar do tempo, testeiras mais delicadas, varas mais estreitas, e aí os cavaleiros com isso começaram a preparar cada vez mais os cavalos. Então, é uma troca. A partir do momento que a gente tem um regulamento que tira a boleteira, então você muda a parábola, o equilíbrio do cavalo, eu acho que vai caber aos desenhadores analisarem isso e aos poucos irem se adequando à necessidade da leveza, sutileza, força, perguntas durante o seu percurso. Não acho que é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. São processos que vão ter um período aí de 6 meses de adaptação.
Então, terá que ser trocas tanto entre técnicos quanto cavaleiros. Eu também tenho uma pessoa hoje que eu não posso deixar de falar, que para mim é o meu guru, que é o Vitor Teixeira. O Vitor sempre foi meu ídolo como cavaleiro, foi o meu mestre como Amazonas a vida inteira, sempre que hoje se eu tiver que montar, é a ele que eu vou pedir. Quando eu voltei a montar, foi a ele que me fez ganhar. E hoje, como armadora também, eu sempre troco muita informação com ele. Sempre que eu tenho um percurso, que eu tenho que perguntar, ou dificuldade de linha, como que os cavalos estão hoje se portando em 19 metros, em 20 metros. Então, assim, os cavaleiros e armadores e treinadores vão tendo essa troca e a gente vai se adaptando. Eu vejo que é assim. A Tati, eu acredito, perdão, que é a Tati Gutierrez, porque tá Tati G, né? Pergunta para te falar um pouquinho da qualidade dos obstáculos na distensão. Tati, tudo bom? Que bom que você está aí. Pena que você não está no Japão, né, Tati? Era para você estar lá. Mas tudo vem na hora certa e por algum motivo. Os obstáculos da distensão, eles devem seguir o mesmo padrão dos obstáculos da pista de salto. Só que, gente, isso mundo afora, não é no Brasil. Em qualquer lugar a gente sabe que isso não acontece. Os obstáculos da distensão, eles acabam sendo mais pesados, as varas não têm o mesmo padrão, não têm a mesma pintura. Então, assim, é um ponto até que é tão difícil discutir, porque tem lugares que tem as varas, mas a gente sabe que muitos lugares que a gente vai não tem material suficiente de reposição. Então, a gente se vê obrigado a aceitar as coisas como elas são. Mas, num concurso de extrema importância, um concurso da FEI, um campeonato brasileiro, um concurso internacional. Aí eu acho que a gente tem que seguir os padrões da FEI e fazer com que os organizadores se preocupem com isso e que realmente esse seja um fato de exigência por parte dos Chief Stewards. A gente sabe, eu estou agora no final os comissários, né, que tem uma série de barreiras do regulamento que impeça qualquer abuso. Mas tu acha que esse obstáculo não está com a mesma qualidade, ou se o obstáculo mais pesado, isso pode ter alguma influência no percurso, na pista desses cavaleiros? Hoje, normalmente, não existe varas tão mais pesadas, né? A gente trabalha aí com um padrão de entre 10 e 13 quilos dentro de pista. Eu vou falar que eu tenho até pista, às vezes, com 15 quilos, que é demais de pesada. Alberto, eu não sei, aí vai dos cavaleiros. A gente sabe que o cavaleiro, quando ele quer, ele prepara o cavalo do jeito que ele quer. E o Até com bom vara de cavaleiro, algodão, ele né? sabe dar o toque na hora certa, ele sabe dar o último salto na distensão. Então, assim, é a gente trabalhar cada vez mais no sentido assim, faz parte de você dar um toque no cavalo antes de entrar na pista, mas que seja um toque digno, eu digo sempre. Que a gente faça uma coisa que seja digna para o cavalo, que não seja uma coisa maldosa. Temos sempre que lembrar, é aquele cavalo que é o nosso ganha-pão. Se eu cuidar deste cavalo e ter por 10 anos, por que eu vou estragar um cavalo e durar 2 anos? Né? A gente sabe o quanto esse cavalo custa para o patrocinador, quanto custa para o criador, quanto custa para o próprio treinador treinar, preparar, cuidar, quanto custa para o veterinário reparar esse cavalo. Então, eu já fui Amazonas, eu sei o que é, eu sei o que é preparar um cavalo, eu sei da importância do preparo. Já acompanhei preparos de Olimpíadas, de Pan-Americanos. Então, assim, agora, todos que eu vi, que eu acompanhei, são dignos de proteção do cavalo. A gente tem que tomar cuidado e não passar do ponto. É o único cuidado que eu acho que os cavaleiros têm que ter e tem que ter essa cultura. É a mesma cultura do brasileiro, da política. Tudo dá um jeitinho. Ah, vou lá que dá um jeitinho. Para com isso. Eu vejo hoje nos Estados Unidos, praticamente na pista, a gente não tem steward. O steward acompanha, ele tem um para... Mas por quê? Porque o próprio cavaleiro, ó, fulano está fazendo isso, e a hora que ele deu aquele recado, ninguém vai fazer de novo. Existe um respeito. Então, eu acho que o Brasil está mudando.
E nós temos que mudar, nós temos que ser pessoas melhores como pessoas. E é isso que eu acho que a gente... gente, eu falo que no cavalo é a mesma coisa da Fórmula 1. Quantos cavaleiros bons nós temos, gente? Todos que estão fora. Aqui no Brasil, eu sou fã de carteirinha. O Zé Roberto, se estiver aí, ele sabe que eu sou fã de carteirinha dele. Um cavaleiro de primeira linha. Nós temos Doda, Artemus, Marcelo, Totti. Gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas A lista é quantos grande, né? cavaleiros bons, Musa, Marcelinho, gente, a quantidade de cavaleiros bons que nós temos é muito. O que nós precisamos é fazer os nossos cavalos durarem mais e serem melhores trabalhados. Nós investimos muito pouco no Brasil nos cavaleiros de base. Eles ganham muito pouco para fazer cavalo. E essas pessoas precisariam ser mais bem investidas, mais bem treinadas, para fazer esses cavalos até os 7 anos, entregar esse cavalo pronto na mão do cavaleiro. Que seja aquele cavaleiro que trabalha a base, a coluna, a flexão, alongar, encurtar, o cavalo ser leve. Né? Então, esse cavaleiro é um cavaleiro mal remunerado. Esse nós precisamos, aos poucos, trabalhar no Brasil. É uma coisa que eu acho que falta para a gente, porque o resto, nós temos tudo. Eu acho que a gente tem tudo. É legal. Conhecimento, talento. É legal isso que tu falou agora, porque eu sempre tenho feito uma pergunta nessa linha, sobre essa iniciação, sobre a gente ter um excesso de glamour para o piloto, para o cara do grande prêmio, e uma desvalorização para esse que está cuidando da iniciação. A gente vê em algumas outras modalidades, inclusive equestres, que há essa divisão da cadeia mais pontual, inclusive valorizada, né? O Quadrilha faz muito bem isso, inclusive, na modalidade dele. Nos países que tu tem um trânsito bem ativo na América do Norte, tu vê esse funcional mais valorizado, esse que cuida da iniciação dos cavalos, que Então, cuida cavalos novos, depende do que você ou nem pensa de tanto. valorizado, né, Alberto? É que nós valorizamos apenas, eu não digo valor financeiro, Sim, a sim, gente claro. valoriza muito só aquela pessoa que está ganhando, que está em evidência. Mas eu digo que o hipismo, ele é como uma equipe de Fórmula 1. Não é o piloto que ganhou. Se ele não tem um bom cronometrista, um bom mecânico, um bom financeiro, um cara que faz aquele treino do carro anteriormente, que seria o nosso carro, a gente não consegue chegar sempre no mesmo trabalho. Então, eu acho que a equipe ela tem que ser melhor valorizada, os aras têm que ajudar a preparar melhor esses cavalos, porque nós temos, olha, os cavaleiros nossos não perdem para ninguém lá de fora. O que falta, e olha, eu vou dizer, a gente tem qualidade, a gente tem sangue muito bom no Brasil. Os aras, eles criam muito bem. Nós temos pedigrees que às vezes nem nos Estados Unidos a gente tem. O que falta? Essa é a palavra que as pessoas precisam pensar. O que falta para a gente? É alimentação? É trabalho? É piso? É pasto? Eu não sou a pessoa mais adequada, mas do que eu vejo e eu sinto que a gente pode ter 2, 3 equipes olímpicas. E eu sinto que a gente está com pouco cavalo saltando 1,50 m hoje. E eu já vi no Brasil, há 5 anos atrás, que eu armava a prova lá, a mais alta eu armava aqui, a qualidade era a mesma dos cavaleiros do cavalo. O ano passado, quando eu armei, eu já senti uma queda. Então, assim, nós temos que ver o que está errado, aonde está. Ou se a gente usa muito o cavalo em muitas provas, se as nossas distâncias são muito longe, de repente você tem um concurso importante no Rio, 2 semanas depois você tem em Porto Alegre, depois você tem que correr para São Paulo. Então, eu acho que também a estrutura dos concursos, o tempo que a gente viaja, o gasto que a gente tem, eu acho que tudo isso tem que ser repensado. Você vai na Europa e nos Estados Unidos, você tem os circuitos. Então, a pessoa fica 3, 4 semanas naquele lugar, o cavalo descansa, a viagem descansa, o concurso consegue se preparar melhor, as nossas distâncias, as nossas estradas são muito ruins, o cavaleiro tem que saltar aquele cavalo várias vezes. Então, são muitas perguntas que a gente tem que analisar.
não é uma única. São várias que têm que ser pensadas e têm que ser colocadas na mesa e tem que falar, é hora de mudar. Né? Ah, porque eu quero essa data. Gente, essa é a melhor data para os cavalos. Qual que é a melhor data para ter um concurso em Porto Alegre, em Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio, São Paulo? Como que vamos fazer? Então, e outra, e os concursos que a gente tinha, os argentinos, os chilenos, isso está acabando. Isso é importante voltar a ter o Mercosul junto. Na entrevista do Guilherme, você perguntou da seletiva no Brasil. Eu acho que tem que ter a seletiva no Brasil também, pelo menos uma, porque isso faz com que você dê estímulo para as pessoas daqui, você mostre as pessoas que estão aqui, vocês mostrem os cavalos que estão aqui. Né? Concordo com o Guilherme quando ele diz a Fórmula 1 na Europa, é verdade, porque para mim a gente tem que competir com os melhores, é igual o pessoal do vôlei, ninguém vai ficar jogando vôlei no Brasil, vai fazer circuito lá fora, o cara da natação vai fazer, o cara do atletismo vai fazer, nós também temos que fazer. Se queremos ganhar, temos que estar entre os melhores, mas não impede de termos etapas importantes no Brasil, isso é fundamental. Aproveitar que tu citou aí a fala do Gui, há um pleito, eu fiz essa pergunta para ele dos cavaleiros, de ter a prova no último furo, né? A prova sênior no 1,55, no 1,60. E eu, esse ano, tive algumas provas, bastante prova como assistente, e eu via que os cavaleiros estavam pedindo, estavam clamando por isso. Cavalos novos, a mesma coisa, o pessoal do 7, do 8, querendo a prova redonda. Por que tu acha que hoje as provas não estão tão? Tu acabou de falar que sentiu quando veio aqui já uma mudança nesse nível, sendo que há um pleito dos cavaleiros para que a prova esteja na altura correta, provavelmente no Grande Prêmio. Então, eu me lembro que um tempo atrás o Marcelo Artiaga até montou um nível de provas, então você tinha a prova tantas estrelas, ele era tantos obstáculos naquela altura, então houve uma sequência. Mas eu acho que precisava ter um regulamento junto com os cavaleiros e os concursos e a CBH. Eu vejo assim, nos Estados Unidos, você arma a prova pelo valor da prova. Então, se a prova vale 25 mil, é um welcome, é uma prova muito para quem está. Eu sei que é uma prova que os cavaleiros estão subindo com um cavalo novo, tem amador que está subindo aquela prova, não é um cavalo que às vezes o cavaleiro quer fazer um schooling. Agora, a partir de 100 mil, você já começa a ter um nível de exigência maior, 500 mil outra, 1 milhão outra. No Brasil, a gente não vai pelo nível da prova, então precisava ser revisto o que o Brasil quer. É pelo valor que se paga. Tem um critério estabelecido. É pela estrela do concurso, é pelo nacional do concurso. Precisa ter um critério claro, tanto para o cavaleiro, quanto para o armador, quanto para o organizador do concurso. Porque às vezes você faz um concurso que, vamos dizer, tenha 5 estrelas, mas não vai ninguém. Como é que o armador vai colocar? Então, não pode reclamar. É aquilo que eu falo, no Brasil, os armadores têm muita pressão dos cavaleiros. A pressão no Brasil é demais, gente. Então, esse critério, eu vi que existe uma comissão dos cavaleiros que está trabalhando na CBH. Façam isso em conjunto e decidam uma coisa que seja bom para todo mundo. Isso vai facilitar a vida do cavaleiro, do armador, do organizador e de você escolher em qual prova você vai. Se eu tenho um cavalo de 1,60 m, então tá, eu vou escolher os concursos que a prova será realmente 1,60 m. Até porque eu sei como vai estar a prova, né? Exatamente. Eu sei que não tem tanta flexibilidade. Eu vou naquela prova que vai estar na altura X. E a gente tem muita obrigação, eu sei porque eu vivo isso no Brasil. Preciso ter 0 no desempate porque o público está cheio.